Saudações de paz para você, bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje está imperdível. Eu vou falar a respeito de 3 coisas que Jesus aboliu, que você não precisa mais. Infelizmente, a religião insiste em trazer essas coisas de volta. Mas Jesus já arrancou, Jesus já aboliu, Jesus já retirou essas coisas. E se você ainda pratica ou convive em um lugar que ainda insiste nessas coisas, é bom você ter esse conhecimento, até mesmo para você ter paz ao sair de um lugar assim, sem ressentimentos e sem culpas, tá certo? Então o tema de hoje é esse: 3 coisas que Jesus aboliu e 3 coisas que ele conquistou para você. Quem ainda não é inscrito neste canal, é um canal da fé cristã com bom senso, fé cristã coerente. Eu peço que você se inscreva, ative as notificações para você saber todas as vezes que um vídeo novo sair, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que Jesus aboliu. É claro, a gente não vai falar aqui todas as coisas, é mais um resumo, só que esses resumos são realmente muito bons. Vídeos objetivos que cada vez que a gente coloca aí, que a gente posta, mais e mais pessoas vão entendendo as verdades da graça e se desvencilhando, se libertando de coisas e tradições que muitas vezes elas acreditavam e que na verdade eram nocivas, mais atrapalhava do que ajudava. Aliás, só atrapalhava, tá? Jesus aboliu a barganha. O que é barganha? É troca, tá? E ainda tem muita gente que trabalha com troca. É aquele negócio: faça isso para Deus te fazer aquilo. Pague o preço para Deus te abençoar. Pague o preço para Deus te salvar. Como que se a obra de Jesus não fosse completa, como se a obra de Jesus não fosse suficiente. Jesus aboliu a barganha, a troca. Aí o pessoal insiste naquele texto de Mateus 5,17, onde Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Mas, queridos, o texto se refere àquilo que Jesus iria fazer. E durante a sua trajetória, é bom lembrar que Jesus praticou algumas coisas por ter nascido sob a lei. A gente já falou sobre isso e está lá em Gálatas 4:4. Tá? Então nem tudo que Jesus fez referente às cerimônias da lei a gente precisa fazer. Tá? E referente a ele não ter abolido a lei, mas cumprido, é porque ele cumpriu. Está consumado. João 19:30. Até esses dias o pessoal ficou bravo comigo porque eu falei que se tivesse um texto para dar início ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento não é um livro. O Novo Testamento é uma espiritualidade de acesso ao Pai, que Cristo nos concedeu, nos conquistou, tá? Agora ele nos acessa. Na lei, nós tentávamos acessá-lo, tá certo? E se tivesse um texto base para o início do Novo Testamento, do Novo Pacto, seria João 19:30. Jesus disse: está consumado. Tá? Então o Novo Testamento não começa em Mateus. É dito o Novo Testamento, mas isso não foi o próprio Jesus quem estabeleceu. Foram os organizadores da Bíblia que colocaram o livro de Mateus como o início do Novo Testamento, mas não é, tá certo? Então a barganha foi abolida, a troca com Deus foi abolida, não existe mais. E as religiões insistem. Eu vou citar aqui 4 exemplos de coisas que são barganhas, tá? Exemplo: dízimo. Dê o dízimo para o devorador ir embora. Dê o dízimo para Deus te abençoar. É troca. Só é referido esse aspecto do dízimo no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. No Novo Pacto não tem. Ah, mas Mateus 23:23, a gente já explicou aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre Mateus 23:23, então assiste o vídeo onde eu falo sobre o dízimo. Mas definitivamente Jesus não estabeleceu o dízimo na nova aliança, tá? Dízimo é troca. Outra coisa, sábado. Vou cumprir o sábado, eu vou obedecer o sábado para ter acesso a Deus, para ser salvo por Deus. Uma coisa que você precisa entender é que o sábado é sombra. O sábado não é realidade da graça. Tudo que acontecia na lei é sombra, tá? Então a gente não precisa descansar no sábado, porque aquilo era uma representação, apontava para algo maior. Lá em Hebreus 7:22 está escrito isso, que Jesus é fiador de um pacto, de uma aliança superior.
As pessoas descansavam a alma no sábado para representar que na graça nós descansamos não em um dia da semana, nós descansamos a alma em alguém, e esse alguém é Jesus, tá? Outro símbolo da barganha, o voto, aparece só lá em Eclesiastes. Quando votares alguma coisa a Deus, cumpra. Aí o pessoal vive estabelecendo voto nos dias atuais, nas denominações. O que o pessoal faz? Voto no envelope, mas por malandragem mesmo e para arrecadação. Então você faz o voto. Às vezes as pessoas até diferenciam pela cor do envelope. Então tem o envelope bronze, o envelope prata e o envelope ouro. Cada um é um voto, cada um é um valor e cada um é uma bênção. Tá? Jesus aboliu isso. Isso não tem base nem mesmo no Antigo Testamento. A única coisa que você encontra no Antigo Testamento é voto. Só isso. Mas o voto não é encorajado na nova aliança, tá? Mas Paulo fez voto, rapou a cabeça, eu já expliquei sobre isso. Ele estava nessa época de transição entre lei e graça, aprendendo muitas coisas e entendendo muitas coisas em sua vida, e a vida é uma completa aprendizagem. É por isso que eu quero dizer para você aqui que esses meus vídeos não são para te confrontar, tá? Eu quero dizer para você, de todo o meu coração, que o propósito dos meus vídeos e deste canal é ampliar conhecimento. Tá? Aquilo que eu já aprendi, eu estou compartilhando aqui com você, até mesmo para te ajudar, e não para desmerecer você. E talvez você pergunte, mas do jeito que você fala, todo o meu tempo na denominação é perdido. Não é perdido, porque você se relacionou, está se relacionando com pessoas, tá? E aprender com gente, lidar com gente, estar com pessoas, tá? É sempre algo bom, proveitoso. Tá? Crescemos, nos afiamos uns aos outros, tá? Mas não significa que tudo que você aprende numa denominação seja saudável, seja positivo, seja bom. E quando a gente aprende isso, a gente não tem que se sentir culpado ou achar que o tempo ali foi perdido, tá? Porque a vida é esse processo mesmo. Até Paulo fez algumas coisas nesse processo de transição. Tá? Então, aprenda a ter a alegria de aprender coisas novas, aprenda a ter gratidão por receber novas informações e aprenda a ser humilde, para que de repente você, percebendo que as informações que você está recebendo são melhores do que aquelas que você recebeu, não tenha por que hesitar. Sai fora daquilo que você aprendeu e abrace o novo. E, na verdade, não é novo, esteve ali o tempo todo o evangelho simples de Jesus, mas ao longo do tempo as religiões quase que sufocaram ele, tá? Mas não conseguiram, porque é o Espírito de Cristo que trabalha nas mentes das pessoas, libertando-as sempre, tá certo? Então vamos lá. Jesus aboliu a barganha. Já citei aqui dízimo, sábado, voto, campanhas. Então você vê ali também algumas cerimônias ou atitudes ou comportamentos que revelavam uma troca, como por exemplo a atitude de Naamã ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para depois ser curado. Quantas denominações usam esse texto e outros textos mais para aproveitar o ensejo e a boa vontade das pessoas, estabelecendo campanhas de 9, 10, 15, 7, 14, 21 dias, e que na verdade não tem base na nova aliança. É tudo troca, é tudo barganha, e a barganha foi abolida por Jesus. Tá? Vamos lá. Jesus aboliu rituais. O que são rituais? Haviam rituais de purificação. Haviam rituais de preparação do sacrifício. Haviam rituais de certas vestimentas para serem usadas em determinadas ocasiões. Haviam rituais de festas. E todos esses rituais também apontavam para algo maior e melhor e não precisam ser feitas. Hoje existem denominações resgatando rituais. Eu já vi rituais, por exemplo, de onde jogar, e quase que fizeram ser uma obrigatoriedade nessa denominação, que quando sobra pedacinhos de pães ou pouco de suco das chamadas santas ceias, não pode doar para ninguém, não pode dar para criança, não pode dar para visitante. Aí essa denominação pega o restante do pãozinho que sobrou, o restante do suco, e são obrigados
a lançarem num rio com água corrente. Alguns lugares enterram, alguns lugares queimam. Não tem base na graça. Mesmo porque aquele pão, depois de orado, não é mais sagrado do que o pão antes de ser orado. Tem gente que coloca fé nos elementos da ceia, quando na verdade nem sabem o significado do que era a ceia de 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou deixar o link na descrição aqui, eu já falei sobre esse assunto. Mas tem gente que faz ritual a respeito daqueles elementos que sobram da ceia, tá? Tem um pessoal agora também queimando pedido de oração no monte. E às vezes o pessoal sobe um monte ou vai na mata e fala o seguinte: aqui está nossos pedidos de oração, nós vamos queimar para ele subir como incenso a Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você frequenta lugares assim, isso é totalmente desnecessário. São rituais. Jesus aboliu essa situação toda. Outra coisa, o pessoal enterrando óleo. É aquela oleolatria. Já viu falar de oleolatria? Tem denominação que idolatra o óleo. Toda oração que faz tem que jogar óleo na cabeça das pessoas. E não somente isso. Tem denominação que unge tudo. Unge porta, unge janela, unge todas as partes do corpo, unge documentos pessoais. Oleolatria. Tá? Totalmente desnecessário. E tem um pessoal agora que estão enterrando o óleo, orando em cima de onde que ele está sendo enterrado, fica ali orando 1 mês, 2 meses, depois desenterra ele e fala: ó, esse óleo é o bom. Isso eu vi um vídeo do pessoal fazendo isso. Então são rituais, e todos os rituais foram quebrados por Cristo Jesus, tá? Na nova aliança. Outra coisa que Jesus aboliu: pontes humanas, sacerdotes. A palavra nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, homem. Então nós não precisamos de pontes humanas. O que o pessoal ainda faz em muitos lugares? Acreditam que determinado pastor tenha mais unção do que ele. Acreditam que determinado missionário ou missionária tenha mais acesso a Deus que ele. Então idolatram esses homens, colocam eles como superiores diante de Deus em relação a eles. Mas se tem uma coisa que Jesus estabeleceu, é esse nivelamento na graça. Todos nós somos ou fomos nivelados para ficar do mesmo tamanho. O título glorioso que Cristo nos conquistou é o de irmão, tá? Somos irmãos em Cristo. E o pessoal idolatra título também, né? Titulolatria. O que é isso? Tem denominação que idolatra o título. Então eles não se comportam como deveriam se comportar e como sempre foi, porque no Evangelho, pastor não é um título, mas uma vocação. Mas em muitos lugares o título diz muita coisa. Então eles não se contentam apenas com a questão da escada ministerial, que eles dizem ter, mas também valorizam bastante cada título dessa escada, que na verdade nunca existiu, porque somos nivelados pela graça. Então é mais ou menos assim: membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Alguns lugares não se contentam mais com esses títulos, estão colocando títulos como o rei ou até mesmo arcanjo. Tá? E essa idolatria a títulos também foi abolida na cruz. Isso é coisa de homens. Ninguém ficava se rendendo ao título do outro na graça, no Novo Testamento, no estabelecimento da nova aliança, na igreja, no seu princípio, porque todos entendiam que isso significava uma vocação. E vocação aparece na vida e não no título. Vocação é dada por Deus e não pela denominação. Então, mas muitas coisas ainda para a gente, ao longo do processo, ao longo do tempo, aí, ir comentando. Tá? Jesus aboliu as pontes humanas. Pare de ter fé na oração do outro. A melhor oração é a sua. Tá? Pare de ter uma obediência cega ao líder. Tudo que o líder falar, porque ele é homem de Deus, eu vou seguir. Para com isso. Pare de se submeter ao autoritarismo dos líderes religiosos.
Eu tenho autoridade de Deus, não toque em mim porque eu sou ungido. É mentira, você é tão ungido quanto ele. E muitas vezes você é ungido e ele não tem nada de unção, porque é um mercenário. Outra coisa, cobertura espiritual, esse negócio de cobertura espiritual, dizendo que aquele homem que te lidera, ou teu discipulador, como dizem, ele é a tua proteção espiritual diante de Deus. A tua proteção sempre foi Cristo e você tem acesso direto a ele. Tá? Esse lugar que exige prestação de contas, falar para o líder, pedir permissão para o líder para ir em festa, pedir permissão para o líder para namorar. Pelo amor de Deus, Jesus aboliu toda situação como essa, mas os malandros se aproveitam de situações assim para manipular pessoas. Não seja um manipulado. Tá? Então, essas 3 coisas que já foram abolidas por Jesus. E agora eu quero citar 3 coisas que ele conquistou para você. 3 coisas que Jesus te conquistou. A primeira coisa, unção. A unção não é aquilo que dizem ser. Só é ungido o pastor, só é ungido o missionário, só é ungido... Não. Unção é algo que Deus te deu, independentemente se você ocupa alguma função ou não, em qualquer denominação ou comunidade que seja. Você é ungido por Deus. 1 João 2, 20 e 27. Vocês têm a unção do santo. Unção sempre teve a ver com capacitação. Você foi capacitado a seguir o caminho da graça. Você tem essa capacidade. Não é só aquele irmão ou aquela irmã. Unção não significa cantar bem. Não significa pregar com eloquência. Tanta gente confunde unção com isso. Aquele irmão tem unção, na verdade ele só é eloquente, fala bem, tem uma boa oratória. Aquela irmã tem unção, na verdade ela só canta bem. Ela tem uma emocionalidade ao cantar, ela passa emoção ao cantar. Mas não é unção, porque unção todos os que são de Cristo têm. E você é ungido, você é ungida. Jesus conquistou essa unção para você. Outra coisa, acesso. Está escrito em Hebreus que a gente deve entrar na presença de Deus, estar em sua presença com ousadia, com confiança. Você tem acesso a Deus. Jesus conquistou isso para você. Não importa onde você esteja ou quem você seja. Não importa o tanto de vezes que você tem errado ou quantas vezes você tem cedido às obras da carne. Mas você ainda tem esse acesso, porque Jesus conquistou esse acesso para você. Se livre das culpas que estão na sua mente e abrace esse acesso que está disponível em Cristo a qualquer pessoa. E você é uma delas. Você pode acessar ao Pai. Foi para isso que Jesus veio. Acesse a Deus hoje. Tá? Você não precisa de uma denominação para acessar a Deus. Você não precisa de um sacerdote humano para acessar a Deus. Você é sacerdote. Jesus fez isso, conquistou isso para você. Então você tem acesso a Deus. Tá? Acesse a Deus e fale com Ele. Agradeça a Ele. Tá? Outra coisa que Jesus conquistou, vida eterna. Contrário de morte para sempre, é vida eterna. Não acaba aqui. Mesmo depois da morte, a gente continua. E o que é mais importante, continua com Ele, aos cuidados de Deus. Ele não nos perde de vista. Sabe o que é vida eterna? Significa que Deus não nos perde de vista. Deus nunca vai perder você de vista. Descanse nessa verdade. Tá? Vou repetir. Deus nunca vai perder você de vista. Descanse nessa verdade. Tá? Então falamos hoje 3 coisas que Jesus aboliu e 3 coisas que Jesus conquistou para você. Se você gosta desse canal, quer ajudar, uma maneira que a gente pensou para estar ajudando esse canal a conquistar as coisas que precisam ser conquistadas é o curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link aqui para você também. É uma parcela única, tá? E essa parcela já nos ajuda muito. Eu quero agradecer a todos os alunos e a todos aqueles que têm se interessado. Mas eu não tenho dinheiro. Tem uma forma lá para pessoas que não têm condições de pagar também. Um grande abraço a todos.